A Escola de Música da UFMG foi criada em 1925. Desde então, ela abriga as habilitações em composição, regência, canto, instrumentos, música popular e musicoterapia. Cada habilidade tem sua grade curricular específica desde o primeiro período, mas com disciplinas sobre teoria e percepção musical em comum. Os cursos de licenciatura formam professores e os bacharelados preparam profissionais para um campo de atuação mais artístico. Desde 2022, a diretoria da Escola de Música está com o doutor Renato Tocantins Sampaio, nosso entrevistado de hoje. Muitos processos, de pessoal, processos administrativos, processos acadêmicos, existe toda uma regularidade, um planejamento, uma sazonalidade dessas ações, mas existe também muitas questões que que acontecem, digamos assim, e a gente precisa lidar de modo mais imediato. Algumas a gente consegue articular melhor, pensar, programar e fazer uma ação mais a longo prazo. Desde um problema, às vezes, de um conflito entre dois alunos, entre um aluno e o professor, por exemplo, que acontece em uma disciplina, ou por qualquer motivo que seja, até questões do tipo um instrumento, que as nossas salas aqui da Escola de Música, elas são salas especializadas, elas têm toda uma preparação diferente do que uma sala de aula padrão. A gente tem, às vezes, um instrumento que quebra, um instrumento que desafina, e aí a gente precisa estar lidando com todas essas situações também, que são muito inesperadas. Além disso, a gente está num processo muito particular, que a gente está retomando a obra do nosso prédio anexo, que foi projetado como parte do programa REUNE, de organização e reestruturação das universidades federais, e a partir do REUNE a gente mais que dobrou o nosso tamanho, digamos assim, de alunos dentro da nossa graduação, e essa obra ficou paralisada por quase 14 anos e agora a gente está retomando. Então a gente está num momento também muito particular desse processo todo, desde negociações com a Pró-Reitoria de Planejamento por conta das questões financeiras, negociações com a Pró-Reitoria de Administração, mais especificamente com o Departamento de Projetos, por conta de detalhezinhos dessa construção, que eu volto a falar, não são simplesmente salas de aula padrão, mas são salas específicas, são laboratórios específicos para ensino, para pesquisa de música, e aí também toda a relação com a Fundação de Apoio que está nos apoiando, a Fundep, que está nos apoiando nesse processo aí dessa retomada da obra. Então todo dia é uma novidade, todo dia é uma demanda diferente, Então, ao mesmo tempo que isso acaba sendo muito estressante, mas também é muito gostoso ver, por exemplo, dessa questão do anexo, depois de tanto tempo, depois de tantos diretores que passaram aqui, com tantas pessoas colaborando, a gente está realmente conseguindo retomar essa obra nesse momento. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que os alunos da música são muito elitizados, porque tem uma formação diferenciada, porque a música, infelizmente, ela não é tão trabalhada na nossa educação básica regular quanto deveria. Então, para que a pessoa venha para cá para poder fazer uma formação em nível de bacharelado ou licenciatura em música, ou mesmo uma pós-graduação, ela precisa ter tido um estudo paralelo, digamos assim, com o ensino da educação básica. Então isso, a gente sempre foi muito considerado como um público elitizado, mas isso tem mudado muito nas últimas décadas, principalmente com o REUNE, mas com diversas outras ações, como o processo das cotas, e diversas outras ações, não só de ingresso, mas de permanência qualificada desses alunos aqui dentro, principalmente em parceria ali com a FUNP, e diversas outras instâncias, digamos, da UFMG. A gente tem tido uma mudança realmente do perfil desses alunos, Então, antes a gente tinha muitos alunos que vinham de conservatórios, de escolas particulares, de estudos com professores particulares de instrumento. Hoje, eu não sei falar um número preciso para você, mas eu suponho que entre 70% e 80% dos nossos ingressantes, eles venham de projetos sociais de música. Isso traz também todo um novo tipo de demanda, tanto para
a permanência desses alunos aqui, não só para o ingresso, mas para realmente uma permanência e um aproveitamento do que eles têm aqui dentro. Então nós temos diversas políticas no sentido de nós temos muitos instrumentos musicais da escola de música que são disponibilizados para esses alunos estudarem aqui, né? Ou às vezes eles também podem pegar alguns instrumentos e como se fosse um sistema de empréstimo, e eles levam esse instrumento para sua casa para poder estudar na sua casa, trazem para poder ter as aulas aqui. Alguns alunos, inclusive, muitas vezes passam o curso inteiro, né, com esses instrumentos emprestados, porque alguns desses instrumentos são muito caros, né? Não são acessíveis. Além disso, a gente tem diversos programas assim de bolsas também, né? Às vezes a gente tem bolsas de extensão, bolsas de monitoria, né? Diversos outros tipos de programas que possam estar ajudando esses alunos a ter um recurso financeiro para poder estar se mantendo, bem como poder estar desenvolvendo atividades aqui dentro e dessa forma também estar melhorando a sua formação. Então, por exemplo, a gente tem alunos com deficiências, né? Por exemplo, a gente tem nesse momento uma aluna cega, só para dar um exemplo. Então essa aluna precisa de uma atenção diferenciada. A gente tem toda uma parceria com o NAI, com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, né, no sentido de preparação de materiais, mas a gente também tem monitores que auxiliam essa aluna a estar estudando, né, a estar acompanhando tanto a parte, digamos assim, mais de teoria, quanto muitas vezes a parte de prática musical também, né? Além disso, a gente tem um outro projeto, né, tem vários projetos, mas tem um em particular que eu acho que cabe nessa descrição, que é o Praviemos, que é o projeto de práticas vocais e instrumentais em música, que basicamente é um curso de música que é oferecido para a comunidade. Então os nossos alunos, eles vão ser os professores dessas pessoas da comunidade que vêm para cá para estudar o seu instrumento, ou, por exemplo, o grupo da terceira idade que vem aqui para ter aula de apreciação musical ou de musicalização voltada, logicamente, para a terceira idade. E com isso eles também muitas vezes recebem um valor financeiro, além de estar desenvolvendo também a sua prática profissional, porque essa prática vai ser supervisionada por um professor do curso. Então, dessa forma, a gente tem um apoio para a formação, para além das disciplinas, junto também, muitas vezes, com um apoio financeiro, fora, como eu falei, essa questão da disponibilização dos instrumentos para os alunos poderem estudar aqui dentro, né? A gente muitas vezes brinca, eu brinco muito, que se a gente deixasse a escola de música funcionava manhã, tarde, noite, madrugada, fim de semana, feriado, né, Natal, Ano Novo, e a gente às vezes tem que barrar mesmo, porque vira e mexe tem aluno pedindo para vir estudar aqui de madrugada, tipo das 3 às 6 da manhã, porque ele não consegue estudar em casa, ao mesmo tempo ele tem diversas outras atividades, não consegue. Fala, não, gente, botar um limite ali, por favor, né, em relação a isso. Existe, logicamente, às vezes a dificuldade de não termos todas as salas disponíveis a todos os momentos para que o aluno possa estudar no momento que ele quer ou que ele gostaria. Então a gente precisa fazer toda uma organização. Então, nesse sentido, por exemplo, algumas salas que tem piano, onde os alunos podem estar estudando ali nesses pianos da escola, a gente fez um sistema, o DA, junto com a equipe de tecnologia, montou um sistema de agendamento para essas salas. Então os próprios alunos, com nossos técnicos tais, montaram esse sistema de agendamento que está funcionando super bem a partir das próprias características, das necessidades, das particularidades do nosso funcionamento aqui. Então a gente tenta trabalhar de uma forma realmente bastante integrada, né, em relação a todas essas formas de apoio, né? Mas também tem uma outra questão que é a própria mudança muitas vezes da didática, né? A forma de trabalhar com esses alunos é diferente, não necessariamente porque eles sabem menos ou porque eles vêm menos preparados, mas porque são pessoas com condições diferentes, são pessoas com necessidades diferentes, são pessoas com características diferentes do que era o nosso público padrão de um tempo atrás. Então a gente também precisa estar ali atento a quem é essa pessoa que está na nossa frente e conseguir trabalhar, né, no sentido de ajudá-la a se desenvolver e se formar como profissional e como um cidadão da melhor forma possível. A nossa graduação em música, nós temos atualmente 2 cursos, que é o bacharelado e a licenciatura. A licenciatura visa formar um professor de música que vai atuar principalmente na educação básica, mas que também pode trabalhar em escolas especializadas de música. E o bacharelado visa formar um profissional de música que vai atuar
em diversas situações. No bacharelado, nós temos 21 habilitações diferentes. Tá? O aluno, na verdade, ele já ingressa aqui para uma habilitação específica e vai fazer ao longo do seu curso. Cada habilitação tem sua matriz específica, logicamente tem muitas disciplinas que são comuns, a gente tem uma interface muito grande entre essas várias habilitações, mas na prática é como se a gente tivesse 22 cursos. Tá? Apesar de termos efetivamente 2, bacharelado e licenciatura, na prática é como se tivéssemos 22. Alguns com um número muito mais elevado de alunos, outros com números mais restritos. Né? Então, essas áreas, digamos assim, da música, a gente tem o que a gente costuma chamar de sub-áreas da música. Tá? A gente tem a área de performance, que visa trabalhar o profissional que vai ser o artista, né? Quer seja tocando, cantando, regendo, compondo, né? Tem também a parte, digamos, da formação mais em termos de musicologia, tanto a parte de história da música, quanto a parte da relação da música com a cultura e com a sociedade. Né? E aí, em particular, a gente tem um núcleo bastante forte aqui na UFMG, o que a gente chama de etnomusicologia, que é o estudo das práticas dos povos originários, né? E dos descendentes, afrodescendentes, da música ameríndia e outras coisas do tipo também. Nós temos a própria educação musical, nós temos também a musicoterapia, né? Que é uma formação de um profissional da saúde que usa a música como uma forma de melhorar, né, promover saúde, né, ou reabilitação, ou desenvolvimento dessas pessoas com quem ele trabalha. Então a gente tem muitas áreas, né, da música, né, tanto quando a gente fala de performance, tanto de música erudita quanto de música popular, né, música de concerto, né, quanto música popular, a musicologia, e mais particularmente a musicologia, a educação musical, a musicoterapia, e diversas outras também, né? A música e tecnologia também, né? Tanto a parte de composição apoiada por computador, uso de equipamentos, né? De tecnologias de informação para poder fazer análise musical, construção de novos instrumentos, né? Criação musical, digamos assim, usando o computador como se fosse um instrumento musical. Enfim, tem diversas práticas assim. Então, aqui na escola, a gente acabou organizando, do ponto de vista das pesquisas, em 6 grandes áreas, que são as nossas linhas da nossa pós-graduação, tá? Que é educação musical, musicoterapia, performance, música, cultura e sociedade, práticas analíticas e criativas, que é a parte tanto de análise quanto de composição, e sonologia, que é essa parte de música e tecnologia, computação, essas coisas assim. Então a gente trabalha com essas seis grandes áreas, digamos assim, de pesquisa. Logicamente, dentro delas existem sub-áreas, mas a gente acabou dividindo assim para poder se organizar tanto nos nossos laboratórios, quanto também na nossa pós-graduação e a interface entre a pós-graduação e a pesquisa com a graduação também e a extensão, logicamente. Então a gente tem assim, tenta dar um apoio, na verdade. A gente tem diversos laboratórios, a gente tem diversos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, alguns específicos, né, só de membros da nossa comunidade, docentes, tais e alunos, e alguns também interagindo com outras instituições de ensino, com outras instituições de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, eu coordeno um grupo que é o Centro de Estudos de Pesquisa em Musicoterapia, né? E a gente tem basicamente, digamos, 90% da nossa equipe é de professores, alunos daqui da musicoterapia, da área de musicoterapia da UFMG, mas a gente também tem parcerias, tem pessoas que estão atuando em diversos outros locais e de outras instituições. E aí a gente tenta, né, ajudar realmente, dar apoio para esse laboratório. A gente tem os técnicos, tanto técnicos da parte administrativa, quanto a gente também tem técnicos músicos, que vão dar apoio tanto para o ensino quanto para a pesquisa, muitas vezes. Então a gente tem, por exemplo, um técnico que é o afinador de piano.
né? Porque a gente precisa dos instrumentos afinados e precisa de um técnico que tem uma competência específica para isso, quer seja para nossas atividades de ensino, de pesquisa ou de extensão. Então a gente tem esses técnicos aqui. A gente tem os técnicos músicos da orquestra, que tocam na orquestra. A nossa orquestra ela é tanto uma disciplina quanto um projeto de extensão, e também muitas das pesquisas, por exemplo, de composição, usam a nossa orquestra como forma de trabalhar, né? Então, assim, compõe para a orquestra tocar, ou a orquestra toca para os alunos conseguirem escutar aquilo que eles estão compondo. Então, a gente sempre faz essa interface, né? Então, a nossa orquestra, a gente tem os professores de regência, que normalmente estão à frente, mas também muitas vezes convidados. Os alunos de regência, muitas vezes, estão à frente da orquestra também. E como membros da orquestra, a gente tem tanto alunos de graduação, de pós-graduação, quanto os técnicos que também ajudam no sentido de serem como se fossem chefes de naipe, vão dar um modelo, eles vão dar uma ajuda técnica, eles vão dar algumas orientações específicas para os alunos da graduação, para eles poderem desenvolver isso e depois poder estar fazendo essa prática profissional lá fora no seu mundo profissional.